Oi, o meu nome é Tabata, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal TBT Literário, onde eu vou falar exclusivamente sobre as minhas leituras, tudo que eu tô lendo em tempo real, trazendo vlog pra vocês e algumas reações, principalmente resenhas, e também eu tenho muitos conteúdos pra chegar por aqui, referentes a aprofundamentos na literatura, realmente, pra gente ter um espaço de debate e principalmente de reflexões muito mais profundas e fazer com que a leitura não seja algo superficial em nossas vidas, mas que seja algo extremamente marcante, que nos ensine alguma coisa e que nos torne cada vez mais um ser humano melhor. Eu li bastante mesmo, desde que eu comecei a fazer esse canal exclusivamente literário, e eu queria compartilhar o que eu li no mês de abril. E aqui eu vou pegar também algo que eu comecei em março e terminei em abril. E o que eu pretendo ler no mês de maio, tá? Até porque hoje é dia 30 de abril, então eu vou fazer esse apanhadão mesmo e um bate-papo com vocês sobre cada uma dessas leituras. Vou começar aqui com Verity, que foi uma releitura. Eu li esse livro pela primeira vez em 2020. Na época, quando eu li esse livro pela primeira vez, eu lembro que eu adorei. Eu lembro que eu fiquei obcecada pela Colleen Hoover. Eu não conhecia a autora antes, mas eu lembro que na época todo mundo falava muito bem desse livro e eu fui, acompanhei e comprei, li e gostei pra caramba. Eu lembro que eu devorei ele, eu li acho que em 2 dias no máximo. E eu tinha amado. E aí veio a confirmação de que a gente teria uma adaptação literária nos cinemas com a Anne Hathaway e a Dakota Fanning para fazerem a Verity e a Lowen. E aí, como eu crio também conteúdo sobre cinema, que inclusive tá aqui embaixo na descrição do vídeo, então me segue lá, porque nesse canal eu falo sobre filmes, sobre séries, e lá é uma pegada bem mais crítica, bem mais full cinema, voltado a conteúdos assim, de adaptações literárias também, mas quando elas viram filmes ou séries, e lá eu vou explorando bastante coisa sobre esse tema. Eu decidi reler Verity, porque eu queria ter uma visão muito mais amadurecida, até porque de 2020 pra cá, minha cabeça obviamente mudou muito, e eu amadureci muito como pessoa e como profissional, e principalmente como criadora de conteúdo. E eu queria ter um novo olhar para Verity. Preciso contar uma coisa, tá? Depois que eu li Verity, eu tentei buscar outros livros da Colleen Hoover, porque eu tinha me interessado pela leitura de Verity, e eu confesso que eu odiei. Tipo, eu achei um horror. E desculpa se você é fã de Colleen Hoover, mas eu odiei a escrita da autora. Eu achei péssimo, tudo péssimo. Eu vi que eu não tava gostando tanto da escrita dela, então pensei, beleza, não é pra mim, não vou ler. E até foi por isso também que eu queria reler Verity, porque eu queria saber se realmente era uma empolgação de desconhecida ou se realmente a história era muito boa assim. E aí, eu preciso confessar que a minha opinião mudou com relação a Verity, tá? Eu li em 2020 e lendo ele em 2025, a minha opinião e minha cabeça mudaram muito. Continuo gostando, sim, do livro. Eu não acho que é um livro ruim. Eu acho que de todos os livros que eu li da Colleen Hoover, é o melhor de todos. Talvez o único. Desculpa quem gosta da Colleen Hoover. Porém, eu acho que tem diálogos fracos e isso daí eu vejo que é um ponto em comum da escrita da Colleen Hoover. Eu não acho a escrita dela boa. Eu acho que os personagens não são aprofundados devidamente. As falas, os diálogos dos personagens não são tão bem feitos. Mas, apesar disso, apesar de eu ter tido essa visão de que a qualidade da escrita não é tão boa quanto na época que eu li pela primeira vez esse livro, eu achava uau, apesar disso, é uma leitura que, assim, instiga pra caramba. Eu gosto de livros que fazem você ficar tenso, que fazem você ficar ansiosos, querendo saber o que vai acontecer. Mas vamos avançar, que eu vou falar aqui dos outros livros, tá? Mas queria falar isso, é uma leitura que apesar de ser
ter diálogos meio rasos, é uma leitura que eu continuo gostando. Eu confesso que eu fiquei com muito medo de desgostar desse livro, porque eu tive outras experiências muito ruins com os livros da Colleen Hoover. Para quem não leu, esse livro aqui traz a história de Verity, que é uma escritora super famosa, que está acamada, sem ter nenhum tipo de movimentação, sem estar consciente. Porém, a editora tem um contrato com essa autora de que precisa dar continuidade aos outros livros da saga que a Verity escreveu. Então, o prazo estaria já acabando e a Verity acamada, ninguém faria a história no prazo certo, da forma como foi contratado. E a Lowe, ela é contratada para ficar no lugar da Verity, na casa dela, no escritório dela, lendo as anotações da Verity, para fazer os outros livros. Porém, nesse meio tempo, a Lowe encontra um manuscrito, um rascunho, de toda a vida da Verity antes de conhecer o seu marido atual, antes de ter os filhos, trazendo ali detalhes completamente assustadores, completamente problemáticos e questionáveis, moralmente falando. Mas a Lowe acaba conhecendo muito mais coisas sobre a Verity nesses manuscritos e ela começa a se indagar sobre o que está acontecendo naquela família. E aqui eu preciso falar que tem algumas cenas, principalmente que são relacionadas a aborto, que são meio pesadas. Pra mim, Tabata, não me incomodou, tá? Eu sou super de boa com isso. Não tem cenas que me deixam tensas nem nada. Mas eu entendo que para outras pessoas pode ser um assunto delicado. Então é bom ficar atento aí. Então não comprem os livros, seja Verity, seja qualquer outro que for. Não comprem sem saber do que se trata, sem saber a história, sem saber se tem algum gatilho que possa fazer você se sentir mal. Porque, né, cada um tem ali a sua sensação. Eu nunca fiquei desconfortável com nada disso, mas eu sei que outras pessoas ficam, então se atentem a isso antes de comprar. O segundo livro que eu li, aí a gente vai entrar em literatura nacional e também em clássicos, foi A Hora da Estrela, que fala sobre Macabeia, uma jovem nordestina muito pobre que não sentia nada, não sabia de nada da vida, do que ela gostava, ela não se conhecia direito e ela acaba tendo todas as relações dela, profissionais e amorosas, acabam sendo migalhas, sabe? Sabe quando você aceita migalhas, que você sabe que você não merece aquilo, mas você aceita porque é o que tem pra você naquele dia? É o que Macabeia sempre teve na vida dela inteira. Então, é sobre o não ser e o não existir, mesmo você existindo no mundo. Esse livro me destruiu para um K, sabe? Clarice Lispector é impressionante. Se você nunca leu um livro da Clarice Lispector, eu sugiro que você leia e comece a partir de A Hora da Estrela. Este livro, ó, essa edição é antiga, tá? Essa edição que eu tenho é da Rocco. E é fininho, ó, tá vendo? Então você lê isso daqui em um dia, no máximo, 2 dias. É muito rápido de você ler, porém eu não indico você ler contabilizando tempo e contabilizando leituras. Sabe? Quando você fica colocando meta de leitura e você fala, não, beleza, eu vou ler aqui 15 livros no mês. E aí você lê, e você não vai absorver nada. Então, assim, eu sugiro que você aprecie esse livro. Apesar dele ser fininho, tem muita coisa aqui que você leva pra sua vida e, assim, é um tapa na sua cara, sabe? Eu li esse livro, acho que em uma semana praticamente, porque, como eu falei, apesar de ser fino, é um livro que requer uma leitura calma, tranquila, que você consiga digerir bem, que você consiga absorver o que está sendo escrito aqui, porque tem coisas nesse livro que te pegam bastante, sabe? De fazer você ficar parado, encostado no sofá e ficar pensando na sua existência, porque realmente é um negócio bem deprê, sabe? Mas é um livro excelente, é um dos melhores livros que eu li esse ano. Sim, a gente tá em abril, mas não interessa. É um dos melhores livros que eu li esse ano, sim,
porque a forma como A Hora da Estrela me deixou, meu amigo, minha amiga, eu fiz o vídeo já, vou deixar aqui o cardzinho da minha resenha, mas assim, é um bagulho surreal. Então, cara, Clarice Lispector é maravilhosa, diva perfeita, ícone demais. Leia este livro, você não vai se arrepender, você vai sofrer com certeza, mas você vai adorar, eu tenho certeza, e você vai levar esse livro aqui para sua vida, porque os ensinamentos que você vai tirar daqui são para a vida toda. Eu confesso que existia uma Tabata antes de A Hora da Estrela e existe uma Tabata após A Hora da Estrela, sem dúvida alguma. Tipo, é isso, você se transforma. Então eu sugiro que leia A Hora da Estrela. Você não vai se arrepender, é maravilhoso. E aqui uma coisa super importante, tá? Quem narra a história é o Rodrigo S.M. É um narrador diferente. Ele não é a Macabeia, não é a Clarice Lispector, mas é um narrador que se conhece e se aventura como escritor. Então, durante todo o livro, ele vai se aperfeiçoando na sua jornada de autoconhecimento e, ao mesmo tempo, ele vai conhecendo e nos apresentando Macabeia. E tem todo um contexto social também. Um ótimo livro, um excelente livro. Se você não leu ainda, para tudo que você está fazendo, para todas as suas leituras e leia. Aproveita que a gente vai estar no feriado agora, dia 1º de maio, leia esse livro. Sério, para tudo, leia, você não vai se arrepender, tô te falando sério. Mas vamos pro próximo que você vai gostar desse aqui, tenho certeza. Traiu ou não traiu? Calma, eu sei que Dom Casmurro tem essa polêmica de traição. Mas se eu te falar que Dom Casmurro tem muito mais temas, muito mais coisas, muitas reflexões, sem ser traição ou não. Cara, eu li, preciso contar essa história, tá? Eu li Dom Casmurro quando eu tinha 15 anos, 14, 15 anos, e foi uma leitura feita para a escola. Só que existe uma coisa muito forte. Isso não acontece para qualquer pessoa não, tá? Eu conheço pessoas que desde quando eram jovens amavam livros clássicos. Mas eu, infelizmente, não fui agraciada com esse dom. Gostaria de ter sido agraciada com esse dom, mas infelizmente não recebi esse dom divino de gostar de livros clássicos desde pequena. Como eu falei no começo do vídeo, eu sempre li muitos thrillers, muitos suspenses, muitos livros de romance, fantasias, distopias. E eu fui navegando para vários gêneros e hoje eu tô numa vibe muito mais clássica, tanto de literatura nacional quanto literatura internacional. E aí, meus amigos, eu preciso falar uma coisa. Quando eu era jovem, adolescente, eu tenho hoje 31 anos, tá? Posso parecer que não, mas eu tenho 31 anos atualmente. Mas quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu lia livros clássicos para a escola, para as aulas de literatura, e eu achava um porre, eu achava um saco. Eu não tinha paciência para ler aquilo, eu não gostava de ler. Eu lembro que eu fiquei traumatizada lendo Senhora. E assim, foi bizarro. Minha mãe é professora de literatura e de língua portuguesa, então eu aprendi a usar a minha mãe a meu favor. Não comprava, né, os livros de literatura, porque minha mãe tinha em casa, pela biblioteca dela, mas eu pedi um resumão, porque minha mãe, professora de literatura, ela sabia melhor do que eu. Na época a gente não tinha internet assim como a gente tem hoje, e eu usava o conhecimento da minha mãe a meu favor, e ela me dava as suas aulas, e aí eu estudava para fazer as provas e me saía bem, obviamente. Eu era uma boa aluna, inclusive. Mas tinha esse problema, eu não gostava de literatura clássica, até eu tomar vergonha na cara, brincadeiras à parte, tá? Mas até eu tomar vergonha na cara e me interessar por ler livros clássicos. E aí eu parei para ler Dom Casmurro, de Machado de Assis. E eu fiquei imensamente chocada com esse livro, com essa leitura, porque eu não esperava tantas coisas quanto eu recebi com Dom Casmurro. Eu simplesmente achava que toda a história se resumia a traiu ou não traiu. Será que Capitu traiu ou não Bentinho? Eu achei que realmente o livro se resumia a isso. E eu vi que não. Então, não é. Se você não leu, não é só Capitu traiu Bentinho ou não. Aqui a gente tem
um ano de 1800 e a gente vai acompanhar toda a fase da infância, adolescência, a fase adulta e até na velhice de Bentinho. E ele vai contando uma história de toda a sua vida desde criança, desde quando ele nasceu praticamente. Ele vai contando a história dele, principalmente de quando ele conheceu Capitu e posteriormente conheceu Escobar, que acaba virando seu melhor amigo, e depois, dado a um evento, ele começa a desconfiar de que Capitu teria traído, né, Bentinho e teria tido um filho de Escobar e não de Bentinho. Só que o livro ele é muito mais do que isso. Como eu falei, se passa em 1800 e alguma coisa. Não vou lembrar a data exata, não. Mas se passa em 1800 e alguma coisa. E aqui a gente tem a forma como o Brasil se posicionava, né, nos anos de 1800. A forma como Bentinho narra a história. Ele é um narrador não confiável. Então a gente tem uma história aqui que a gente não sabe se pode confiar 100% no que está sendo dito, até porque ele mesmo diz que ele é desmemoriado, então tudo que ele pode estar falando aqui pode ser verdade, mas também pode ser histórias da cabeça dele, naquela vibe do meme fonte Arial 12. Então você tem uma história contada apenas de um ponto de vista que, né, pode ser qualquer coisa, pode ser uma forma exagerada de você falar, até porque se você vai contar a sua história para alguém, você acaba contando não da maneira 100% correta como aconteceu. Você vai colocar uns temperinhos ali a mais para que a pessoa que está te ouvindo consiga ser convencido pelo que você está falando. E é exatamente isso que Bentinho faz. E aí a gente vê como ele descreve Capitu, como ele descreve situações que ele tem com a Capitu e com demais personagens. É muito interessante. Eu adorei essa leitura. Vou fazer um vídeo sobre a resenha dele, então fiquem de olho, porque vai sair no mês de maio. Então, assim, eu vou colocar o calendário de conteúdo lá no guia de comunidade para vocês ficarem de olho e atentos no que eu vou colocar, tá? De resenhas. Porque todo sábado eu vou colocar resenhas dos livros que eu tô lendo e já tem aí alguns livros na frente para saírem as resenhas. Eu vou colocar então o calendário de conteúdo. Mas enfim, eu adorei esse livro. Leiam Dom Casmurro, leiam Machado de Assis, porque é maravilhoso. E posteriormente, comenta aqui embaixo se vocês querem uma análise mais biográfica desses autores. Clarice Lispector, né, Machado de Assis, autores internacionais também, então pode ser um conteúdo aí que eu tenho pensado bastante, mas quero saber a sua opinião. Eu tenho um Kindle, tá? E agora eu vou falar sobre os livros que eu li pelo Kindle, mas como eu não sou paga pela Amazon, eu não vou ficar mostrando o meu Kindle aqui, até porque eu não tenho o livro físico desses livros que eu li e que eu vou falar pra vocês, tá? Mas eu vou falar com vocês batendo esse papo mesmo sobre os livros que eu li. Se você já leu o livro A Empregada, você provavelmente vai conhecer ou não o livro A Contadora. É da mesma escritora, da Frida, e conta a história de uma contadora que desaparece misteriosamente e uma colega de trabalho tenta investigar para ver o que aconteceu. Eu confesso que eu não gostei muito desse livro, tá? Eu achei uma leitura muito vazia, superficial, previsível. E olha que eu adoro A Empregada. Eu acho um livro muito bom. Vai ter inclusive adaptação literária com a Sydney Sweeney e a Amanda Seyfried. Mas eu não gostei tanto de A Contadora. Achei bem fraquinho. Achei que deram uma viajada legal assim na história. É interessante a premissa de que, beleza, a contadora sumiu, tá lá, desaparecida. A colega de trabalho quer saber o que aconteceu, então vamos investigar. Só que, assim, acaba tendo um plot, assim, e vai se desenrolando uma história ali bem viajada, que é até interessante, até, não vou falar que não é interessante, não. É até interessante porque as coisas acabam se desenrolando de uma maneira que tudo que você imaginou não é nada daquilo. Então as coisas vão para um caminho completamente diferente. E você acaba sendo surpreendido. Mas eu não gostei muito, não. Achei um livro bem fraco, sabe? Então, assim, eu jamais vou virar para você e falar, olha, não recomendo esse livro. Não vou fazer isso, até porque cada gosto é um gosto. Cada pessoa tem seu gosto. Como eu tô
numa fase de leitura mais clássica, mais profunda, talvez não seja o tipo de leitura que esteja casando com o que eu tô procurando no momento e que eu tenha gostado ultimamente. Pode ser o problema pode ser eu, tá? Não tô falando que o livro é ruim. Eu não gostei. Eu achei bem fraco, achei uma resolução bem simplória. Então, assim, eu, Tabata, não gostei. Mas quem gostou de A Empregada pode se, né, ficar interessado e pode até gostar, porque ele segue a mesma pegada ali da narrativa. E ainda tem isso, sabe? Eu acho que a fórmula deu certo e a autora acabou usando essa fórmula para todos os livros, né? A trilogia da Empregada tem isso. Um livro, eu gosto do livro, eu acho um livro bom, mas ele tem isso, ele tem essa pegada de copia e cola de estrutura de narrativa. Eu comecei a ler um livro chamado Alguém que Você Conhece e eu parei a leitura em 27%, tá? Tô até olhando aqui. Eu parei a leitura em 27%, mas assim, eu não terminei esse livro ainda. Eu quero terminar, porque eu não gosto de ter livros pendentes, né, em aberto. Mas eu confesso que, assim, não foi um livro que me pegou, sabe? Ele também é uma pegada de suspense. Uma mulher foi encontrada morta e o seu principal suspeito é o marido. Só que na redondeza ali da vizinhança, todas as famílias se aparentam famílias perfeitas, mas todas elas estão quebradas de alguma forma. Só que não me pegou. Esse livro não me pegou, não me fisgou ainda, mas como eu falei, pode ser o momento que eu tô. Às vezes eu tô lendo esse livro no momento errado, então eu deixei ele em stand-by para em algum outro momento eu dar continuidade a essa leitura. Porque eu tenho essa mania, eu não consigo deixar nada em aberto e eu fico querendo ver e descobrir a história até o final. Mas não me fisgou, infelizmente não me fisgou. Mas eu quero voltar a ler, em breve, não sei quando, mas em breve. Ainda na versão Kindle, eu li Noites Brancas, do Fyodor Dostoiévski. E foi o primeiro livro de literatura russa, clássico de literatura russa, que eu li. Foi uma leitura bem difícil, tá? Não foi fácil, não. Vou fazer a resenha dele para vocês. Inclusive, ele é o vídeo que vai ser lançado sábado agora, dia 3 de maio. Então, vou falar sobre Noites Brancas. Mas foi uma leitura bem difícil de ser feita. Não é uma leitura fácil. Eu levei um bom tempo para ler. E ele é um livro bem fininho, bem rápido. Mas eu levei um mês praticamente para ler. Mas é um livro maravilhoso, é um livro muito bonito, é um livro que te faz refletir muito sobre paixões, sobre você se entregar por inteiro para as pessoas e acabar não tendo essa reciprocidade. É sobre primeiro amor, talvez, e sobre o amor que você deposita nas pessoas e o amor que as pessoas depositam em você, que não sejam da mesma intensidade que você sente por elas. É um livro, assim, muito bom. É uma leitura muito incrível. Eu amei de paixão. Eu pretendo ler outros livros do Dostoiévski. Como eu falei, minha meta é ler livros clássicos. Então, eu quero muito ler outros livros dele. Estou muito interessada, gostei bastante da escrita dele. É uma forma muito diferente de falar sobre o ser humano, de o existir humano. Então, eu estou bem empolgada. Amei, mas eu vou falar mais com calma, né? Sobre esse livro no vídeo de Noites Brancas. Também em Kindle eu li A Enchente por FOMO, tá? Eu li esse livro por FOMO. Tem um outro livro que eu li por FOMO também, que eu vou deixar ele por último. Vocês vão saber qual é. Mas eu li esse livro com uma vontade imensa porque eu vi um influenciador literário falando sobre ele e eu fiquei completamente obcecada. E aí ele tava barato no Kindle, eu acho que tava R$15. Eu falei, vou comprar, vou ler. Comprei e... cara, que livro bom. Eu terminei ele e eu quero muito ler os demais. Porém, como eu tô com uma pilha gigantesca de livros pra ler, não sei se eu vou ler ele agora, né? Mas assim... lerei em algum momento, mas é uma saga de 6 livros e os livros são bem curtinhos, assim, coisa de 200 páginas no máximo.
As edições físicas são pocket, são pequenininhas. E as edições em Kindle, elas são bem rapidinhas de se lerem. E eu li o livro A Enchente, da saga Blackwater. E, cara, que livro bom, sabe? É uma cidadezinha de Perdido que passou por uma enchente. E no meio dessa enchente surgiu uma mulher misteriosa, de cabelos ruivos, coisa que não tem naquela cidade, ninguém tem cabelo ruivo, ninguém sabe de onde ela veio, ela não conta direito a sua origem, ninguém sabe de nada dela, mas ela apareceu. Foi acolhida por alguns membros, mas coisas estranhas começaram a acontecer naquela cidade logo após a chegada dela. Então, será que tem a ver? É uma pegadazinha de suspense, é uma pegadazinha de thriller, mas é uma narrativa que pode não agradar todo mundo porque é bem lento. Tudo acontece assim, bem devagarinho, bem no marasmo, e as coisas acabam assim, o livro acaba muito rápido, numa quebra assim gigantesca, do nada, e aí obviamente você é instigado a comprar o segundo livro. Mas eu vou falar também desse livro com calma numa resenha própria. Eu li também o livro Nós Matamos o Cão Tinhoso, de um clube de literatura que eu participo, que é o Clube Sociedade Literária, e lá a gente tem lido livros clássicos. É um clássico de Moçambique e é um livro de contos, tá? Eu não sabia nada sobre esse livro e eu fiquei arrebatada. Então, assim, é fininho também, 100 e poucas páginas. Eu li no Kindle, até onde eu peguei. O livro estava disponível no Kindle Unlimited. Então, se você tiver Kindle Unlimited, vale a pena. Gostei muito, tá? Mas também vou falar sobre ele mais pra frente numa resenha própria. Lembra que eu falei pra você que eu li um livro com FOMO? O que é FOMO? Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora, de, né, ficar sem saber das coisas igual todo mundo sabe. E aí eu comprei de presente de aniversário, eu faço em março, 29 de março. E no final de março, começo de abril, eu li Amanhecer na Colheita. Já fiz uma resenha só dele. E esse livro acabou com o meu emocional. Jogos Vorazes é uma saga de distopia que eu amo. É a minha favorita. Eu acho que não há ninguém no mundo que faz um livro tão bem feito, com tantas críticas sociais, tantas críticas políticas, quanto Suzanne Collins. Nessa leva, tá? De fantasias e distopias dos anos 2000, tá? Porque certamente tem vários outros autores que falam sobre esse assunto, tá bom? Mas eu tô falando do gênero de fantasia, distopia dos anos 2000 pra cá. Ela, pra mim, é uma das melhores nesse trabalho aqui. E eu amei esse livro, um dos melhores também de 2025. Mas agora eu vou falar sobre os livros que eu estou lendo, que eu comecei a ler no finalzinho de abril e que vão terminar em maio e que vocês verão aí no saldão de maio. Comecei a ler numa leitura coletiva que eu tô participando, Cujo, que é um livro que eu não tinha lido ainda do Stephen King. Stephen King é meu autor favorito, eu sou apaixonada pelos livros dele. Então, eu vi uma oportunidade de ler o livro Cujo. Estou lendo. Em breve eu darei minhas opiniões, meus pitacos. E eu tô gravando o vlog de leitura. Conforme eu vou lendo, eu vou conversando com vocês também. E aí eu vou postando aqui pra vocês. E o último livro que eu estou lendo, que eu comecei em abril. Então, eu tô lendo também, no Kindle, no caso, um conto do Machado de Assis, que é O Alienista. É um livro que eu li também na época quando eu era mais nova, mas eu não lembro de quase nada. E eu fiquei com muita vontade de ler, por eu ter lido Dom Casmurro, eu queria ler outros livros do Machado. E eu fiquei com vontade, era um conto, então era mais rapidinho para ler, e eu decidi parar para ler. Comecei hoje, inclusive, dia 30 de abril, mas é uma leitura que vai se estender aí pro mês de maio, provavelmente nesse feriado, né? Até porque como é curtinho, então acabou ele muito rápido, mas queria colocar aqui para vocês que eu tô lendo esses dois livros. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Eu falei pra caramba, me desculpa, mas me contem aqui nos comentários se vocês gostam de vídeos mais longos com esse bate-papo aqui. E aí a gente vai conversando sobre as nossas leituras e por aí vai. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e dar o seu like, comentar aqui nos comentários o que vocês estão lendo e fiquem de olho porque no canal vai ter a resenha dos livros que eu apresentei aqui pra vocês. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!